Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. Isso aqui vai ficar fazendo barulho, né? Peraí. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. No último episódio de The Mandalorian, o episódio 12, The Siege, a gente teve uma cena final que deixou muita gente com muitas perguntas. E a cena final era o seguinte: a gente vê uma oficial do Império indo falar com o Moff Gideon, avisar a ele que tá tudo certo com o plano deles, que o transmissor tá dentro da Razor Crest, etc, etc, etc. E essa cena deixou muita gente com muitas perguntas, porque atrás do Moff Gideon a gente vê o que parecem ser meio que armaduras de Stormtroopers pretas. E a galera ficou, gente, mas o que é isso? E eu preciso confessar, a primeira vez que eu vi esse episódio, eu assumi simplesmente que fossem armaduras, porque eu tava assistindo no meu celular, uma casa de campo e tal, não dava pra enxergar quase nada. Mas aí depois eu reassisti e eu percebi que tem algumas coisas especiais em relação a essa armadura. A gente já conversou um pouco sobre isso lá no vídeo sobre perguntas e respostas do episódio 12, mas eu disse lá que eu precisava expandir um pouco a discussão, porque eu tenho duas teorias sobre elas, e aqui vão. Tem algumas coisas importantes dessa cena e que eu preciso discutir antes de entrar nas minhas teorias, mas a primeira de todas é que quando a oficial do Império recebe a transmissão do maluco traíra lá que colocou o transmissor na Razor Crest, ela diz pra ele que ele vai ser muito bem recompensado na nova era. E aí eu já fiquei um pouco com a vibe de será que ela tá envolvida com a treta toda de primeira ordem, final order, contingência, sei lá e tal? Mas a gente meio que não elabora muito sobre isso, e aí ela vai falar com o Moff Gideon e aparecem as tais das armaduras atrás dele. E é aí que entram as minhas duas teorias. A primeira teoria tem a ver com os Dark Troopers do jogo de 1995, Dark Forces. Como eu expliquei lá no vídeo de perguntas e respostas, no Dark Forces, os Dark Troopers são meio que uns robôs que têm uma aparência parecida com a de Stormtroopers, mas eles são pretos. O primeiro deles, a primeira versão que aparece, é uma versão mais simplesinha, assim, meio que um esqueletinho só básico com o capacete de Trooper. A segunda versão que aparece já é um Trooper bem mais bombado, parece assim meio que um Trooper crossfiteiro gótico, sabe? Porque a armadura é preta e tal. E aí, a terceira versão, a terceira evolução dos Dark Troopers que aparecem nesse jogo são umas armaduras, tipo a armadura do Iron Man, um exoesqueleto com um soldado de verdade dentro. Essas armaduras e esses robôs eram bacanas porque eles eram feitos de um material que era resistente aos sabres de luz chamado Frick. E, enfim, eles foram criados pouco depois da Batalha de Endor, o que faz sentido na linha do tempo de Mandaloriano. E no universo Legends, que é, enfim, esse jogo é do universo Legends, eles foram depois rapidamente destruídos pelo Kyle Katarn antes mesmo que eles pudessem entrar em superprodução. Já meio que entrando pro mais ou menos canon, né, a gente tem uma das versões dos Dark Troopers, a segunda versão, mas na verdade um pouco mais streamlined, um pouco mais magrinha, no jogo Star Wars Commander. Mas eu acho que essa versão talvez seja ignorada. E em Star Wars Rebels, a gente tem uma coisa um pouco parecida que são os droids da DT Series, né, da série DT. E no caso dos droids da série DT, né, que aparecem em Star Wars Rebels, já foi confirmado que o design deles é inspirado nos Dark Troopers. Então, assim, faz sentido você continuar nessa progressão de, a gente já introduziu os DT Series, então agora a gente vai falar dos Dark Troopers. E pensando agora DT, Dark Trooper, DT, faz todo sentido. Apesar disso, eu não tenho certeza se nenhuma dessas versões vai ser o que a gente vai efetivamente ver em The Mandalorian. Eu chutaria que, na verdade, a gente vai ter ainda mais uma progressão dessa evolução dos Dark Troopers, agora substituindo o Frick pelo Beskar. Afinal de contas, essa série foca muito na relevância do Beskar para os Mandalorianos e sobre como o Império roubou todo o Beskar de Mandalor, e a gente tem muita referência sobre como todo mundo tá tentando o tempo todo caçar Mandalorianos para obter o Beskar. Então faria perfeito sentido, dentro do contexto de The Mandalorian, que o Moff Gideon, que já inclusive está em posse de uma das armas mais importantes de Mandalor, esteja virando as coisas de Mandalor contra o povo mandaloriano e criando esses troopers super especiais de elite que são
armados com Beskar. A ideia de introduzirem os Dark Troopers, os robôs e tal, em The Mandalorian ainda vai ajudar a dialogar um pouco com todo o trauma que o Din Djarin tem de droids. A gente viu isso bastante na primeira temporada, por conta das circunstâncias em que ele se tornou um Foundling. A gente tem um flashback super rapidinho do Din criança, em meio a um ataque provavelmente promovido pelo movimento separatista, né, pela galera lá do Conde Dooku e tal, e sim, eu vou insistir em chamar ele de Dooku porque, né, é nesse cenário que ele acaba sendo resgatado por um membro da Death Watch e, enfim, ele eventualmente vira um Child of the Watch, ele não tira o capacete, todas essas coisas. Mas tem uma outra possibilidade em torno dos Dark Troopers que tem a ver com o rolê que a gente descobriu também nesse episódio da quest pelo sangue do Baby Yoda, da importância da contagem M, da contagem de midi-chlorians do sangue do Baby Yoda. Essa segunda teoria é um pouco mais maluca, mas assim, eu vou chegar lá, é o seguinte: existem outros Dark Troopers que não são os robôs, mas são, na verdade, Stormtroopers de elite que são empowered, são empoderados, não é exatamente empoderados, mas a palavra agora me fugiu, com o lado negro da força, ou seja, eles são melhorados com o lado negro da força. Eu não consegui achar muita informação sobre eles, assim, sobre como é que isso funciona e tudo mais, mas dado o que foi dito lá naquela cena com o tanque, com a transmissão do Dr. Esqueci o nome dele. Mas dado o que foi dito lá naquela cena com a transmissão do Dr. Pershing e tal, é possível que o Moff Gideon esteja tentando criar um exército de Force Sensitives ou de pessoas com alguma afinidade com o lado negro da força. Ou é possível que ele esteja envolvido com uma outra questão envolvendo a contingência e a Primeira Ordem e a Final Order, mas que a gente vai discutir em outro vídeo. E na verdade, existe ainda uma terceira teoria de que o Moff Gideon quer ele mesmo se tornar um Force Sensitive e um Force User, né? E ele tá fazendo essas experiências justamente para conseguir virar um usuário da força, e isso faria algum sentido, porque ele é um homem que claramente tem sangue de poder, ele tem um projeto, ele sabe o que ele quer e tal. Então pode ser que ele esteja tentando virar ele mesmo um Force Sensitive, ainda mais se ele tem o Darksaber, assim. É razoável assumir que um homem que tem um lightsaber queira virar um Jedi ou queira virar um usuário da força para poder usar o seu sabre de luz em sua melhor capacidade. Eu queria saber de vocês qual é a teoria de vocês em relação a isso, se são mesmo os robôs que eu falei, se é um exército de pessoas com sensibilidade à força, tipo um projeto Capitão América, mas do Império e tal, ou se você acha também que é possível que o Moff Gideon esteja tentando virar um usuário da força. Inclusive, essa é uma teoria que o Alex, lá do Star Wars Explained, se você fala inglês, se você entende bem inglês e você quer acesso ao melhor conteúdo de Star Wars de todo o universo, você precisa seguir o Star Wars Explained. Assim, muitas das minhas dúvidas foram eles que sanaram, então vai lá. Mas essa é uma teoria que o próprio Alex do Star Wars Explained curte, e eu acho que é a teoria, assim, que ele tá se agarrando mais. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês acham. Não esquece de curtir o vídeo, eu vou acertar fazer de primeira. É curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que você acha que possa gostar desse vídeo ou gostar desse conteúdo. E até a próxima, que a força esteja com vocês, sempre.